Olá, pessoal. Aqui é o PDI Team e eu me chamo Diego Lima Pinheiro. E eu, Leandro Costa Silva. Vamos apresentar aqui esse artigo, o Segmentação de Acidente Vascular Cerebral em Imagens de Tomografia Computadorizada, um estudo comparativo. Esse artigo ele foi publicado nesse congresso aqui, né, nesses simpósios, foram 2 simpósios juntos, que foi publicado em outubro de 2015. Aqui nós temos a listagem dos autores. O último foi o orientador, e aqui vamos falar sobre o fluxograma do artigo. Como foi possível ver no título do artigo, esse artigo foi um estudo comparativo, onde foi usado duas técnicas de segmentação, uma sendo a watershed e a segunda o crescimento de região. Nelas foram usado em comum um pré-processamento com o filtro da média com a janela 3x3, e logo após foi usado no watershed um posicionamento manual dos marcadores e logo após aplicado a função do watershed. Já no crescimento de região, foi identificado manualmente essas sementes e aplicado o crescimento de região, tendo como diferencial também um pós-processamento, uma operação morfológica de preenchimento de buraco. Lembrando que também as duas técnicas são afetadas como resultados, a indicação dos pontos pode influenciar no resultado em si, final. Tanto na questão dos marcadores, né, no watershed, como na identificação manual das sementes no crescimento de região. Aqui nós temos as imagens que foram utilizadas. Nós não conseguimos ter acesso às imagens do artigo, por causa que era feito de um banco privado de imagens, mas nós conseguimos essas aqui que tiveram resultados muito bons. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nas aplicações que foram feitas. Nós fizemos 3 aplicações, em que a primeira, que é a principal, né, ela foi feita no Octave. A segunda foi a aplicação do Watershed, né, que é feito no Python e utilizando a biblioteca do OpenCV. E temos aqui um menorzinho, que é a seleção de pixels, que foi feita também no Python OpenCV, que é só para selecionar os pixels do crescimento de região, já que o crescimento de região foi implementado em Octave, e o Octave não tem esse tipo de funcionalidade de seleção de pixels. Aqui temos o programa da Watershed, tem essa função principal, que vamos ver o funcionamento dela rodando logo. A imagem ela é aplicada um filtro da média inicialmente, e logo após é aberta essas duas janelas, onde uma tem a função de clique, onde é possível selecionar a região interna com o botão esquerdo e a região externa com o botão direito. Logo após clicar o botão R, a gente obtém um resultado na outra janela. Agora vamos ver a aplicação do crescimento de região no Octave. Aqui nós temos o programa principal, em que todas as imagens são importadas nele. Nós temos aqui as 5, onde nós temos a imagem original, que é esse 1, que é essa aqui. Vamos ter a imagem marcada com o padrão ouro, né, que seria essa aqui. E nós temos essa 1W, que é a imagem do watershed, que já é a imagem segmentada lá do programa do OpenCV e que foi importada aqui no Octave para se obter os resultados. Aqui nós vamos fazer o teste da imagem 1, em que nós temos a resolução da imagem, né? Nós vamos ter aqui a apresentação das imagens e aqui nós já começamos com a segmentação. Aqui nós temos que importar os pixels que vão ser utilizados como semente para o crescimento de região. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aquele programazinho que eu comentei anteriormente,
em que ele serve para mostrar os pixels da imagem e poder utilizar ele lá no Octave. Então, se eu clicar aqui na imagem, podemos observar que o resultado vai mostrar aqui a posição X e Y dos pixels. Então, basicamente, o programa ele consiste nisso. Então, esses pixels eles são importados aqui, né, no Octave, e o crescimento de região ele é utilizado. E aqui nós temos o resultado do crescimento das sementes que foram importadas. E aqui nós vamos ter a segmentação do padrão ouro. Aqui nós vamos ter basicamente 4 imagens que vão seguir algumas métricas. Então, nós vamos ter aqui os valores, né, que são verdadeiros positivos. Então, basicamente, é uma interseção entre uma segmentação e outra. Vamos ter aqui os valores que são os verdadeiros negativos. Vamos ter aqui os falsos positivos, que é basicamente o que foi segmentado a mais, né? Então, o crescimento de região disse que isso aqui fazia parte do padrão ouro, mas não faz. Vamos ter aqui os falsos negativos, que é a região do padrão ouro que não foi segmentada. Então, o método de crescimento de região não segmentou essa parte aqui. Logo em seguida, nós vamos ter aqui o watershed, seguindo a mesma estrutura, né? Temos aqui a imagem segmentada e o padrão ouro. Vamos ter os valores positivos, os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, os falsos positivos, né? Ele segmentou a mais, e os falsos negativos, que faltou segmentar. Nós conseguimos propor uma melhoria. Como é um estudo comparativo, nós acrescentamos um outro algoritmo para ser comparado com os outros dois. Então, nós bolamos um esquema aqui, né, em que nós temos a apresentação do fluxograma de um novo método, em que nós vamos realizar um pré-processamento de média, com a janela 3x3, a aplicação do método automático de linearização de Otsu. Vamos ter aqui uma operação morfológica de fechamento, uma separação dos componentes conexos e um pós-processamento, que é uma operação morfológica de dilatação. Então, podemos vir aqui até o Octave e fazer a execução do método. Aqui temos a imagem original, né? A imagem marcada. Vamos ter a linearização do Otsu, né? Bem ruim. Vamos ter aqui o fechamento morfológico, que fez a conexão de todos aqueles elementos. A separação do componente, que é o alvo. Vamos ter aqui a operação final, que é a operação de dilatação, que é o resultado, né? Temos aqui o resultado do Otsu morfológico, que foi como foi chamado. E temos aqui o padrão ouro. E vamos aqui com as mesmas métricas de verdadeiros positivos, interseção, os verdadeiros negativos, os falsos positivos, né, segmentou a mais, e os falsos negativos, que faltou segmentar. Então, de uma forma mais geral, nós podemos ver aqui os resultados, né, as tabelas e os gráficos de cada um deles. Nós calculamos as médias. Então, nós temos que a reprodução do artigo foi concluída, nós temos que a transformada de watershed, ela foi melhor do que o crescimento de região, não foram os valores altos devido às imagens, mas conseguimos manter a proporção. E o método de Otsu aqui, ele teve ficou no equilíbrio, né? Ele conseguiu uma sensibilidade maior que os demais, mas a acurácia e a especificidade não foi tão boa assim. Mas mesmo assim foi um resultado que foi melhor, né, em parte, dos demais. Aqui, para encerrar, nós vamos falar aqui sobre as dificuldades, né? Foi difícil encontrar um artigo de fácil reprodução. Também foi difícil a obtenção das imagens do artigo, né? Essas mesmas que nós utilizamos. E também o aprendizado da tecnologia do OpenCV. Então é isso, muito obrigado e valeu. Obrigado a todos, valeu.